Meus queridos irmãos e amigos, bom dia para vocês. Vamos trazer aqui uma meditação bíblica. E essa meditação se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 17. Começa no versículo 11 e vai até o verso 19. Onde acontece um evento onde Jesus Cristo, ele cura 10 leprosos. E ele curando 10 leprosos, somente um volta para agradecer. E nessa passagem bíblica eu aprendo aqui duas situações. A primeira situação que eu aprendo é que apenas 10% das pessoas que nós ajudarmos, apenas 10% vão ser gratos. E eu me baseio esta estatística baseado no que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo. Ele cura 10 leprosos, somente um voltou para agradecer. 10%, ou seja, 10% de 10, 1. Isso acontece na nossa vida cotidiana também. De todas as pessoas que nós ajudamos, apenas 10% são gratos. Pode perceber isso. Mas por conta disso, vocês vão deixar de ajudar as pessoas? Não, pelo contrário. Vocês vão continuar ajudando essas pessoas, independente se elas forem gratas ou não. Porque o Senhor Jesus Cristo, Ele perdoa as nossas dívidas sem nós ter feito nada por Ele, para que Ele nos perdoasse. Simplesmente Ele nos perdoou, sem nós termos nenhuma capacidade de conquistarmos esse perdão. Ele nos perdoou por graça. Então nós devemos fazer a mesma coisa com as pessoas também. Devemos perdoar as pessoas que nos ofendem, devemos ajudar essas pessoas, independente se elas vão ser gratas ou não, não interessa. Vamos continuar ajudando, vamos continuar amando essas pessoas, porque é isso que o Evangelho ele requer de nós. Então, o primeiro ponto que eu aprendo nessa passagem, de todas as pessoas que nós vamos ajudar, apenas 10% vão ser gratos. Isso, estatisticamente, aconteceu com Jesus Cristo. Ele curou 10 leprosos, somente um voltou para agradecer. Qual o segundo ponto que eu aprendo com essa passagem bíblica? O segundo ponto que eu aprendo é a preocupação do Senhor Jesus Cristo com os marginalizados. Ou seja, ele curou 10 leprosos. E os leprosos, eles são marginalizados desde a época de Moisés. Eles são excluídos da vida religiosa e da vida social. Então o leproso ele tem um problema muito grande. Além da sua doença, além da sua enfermidade física, eles eram marginalizados e excluídos da vida religiosa e da vida social, de maneira que na época de Moisés eles não podiam nem habitar dentro do arraial dos israelitas, ele habitava num local à parte. Então vemos aqui Jesus, o Senhor Jesus Cristo, ele preocupado com os marginalizados, com os leprosos, e o segundo grupo marginalizados são os samaritanos. E foi justamente o samaritano que voltou para ser grato para Jesus Cristo. Justamente o samaritano. O samaritano era um povo misto, que depois do exílio assírio, quando eles voltaram para Israel, na terra de Samaria, eles foram marginalizados pelos judeus por não conseguirem manter a sua linhagem. Diferente do exílio babilônico, onde os judeus eles conseguiram manter a sua linhagem. E por conta disso, criou-se essa discriminação com os samaritanos, de tal forma que o judeu, no primeiro século da era cristã, não se comunicava com os samaritanos. E os samaritanos eles passaram a ser um termo pejorativo para os judeus do primeiro século, de forma que chamar uma pessoa de samaritano era uma ofensa. Então aqui nós temos dois grupos marginalizados. Nós temos os leprosos e nós temos os samaritanos. No caso aqui só um era samaritano. E aqui nós vemos a preocupação do Senhor Jesus Cristo com as pessoas marginalizadas e desprezadas. Ele curou os 10 leprosos e curou um samaritano. E por ironia do destino, foi esse samaritano que voltou agradecendo a Cristo pela sua cura da lepra.
Então, essa é a minha reflexão de hoje, baseado no texto de Lucas, capítulo 17, do versículo 11 ao 19, onde Jesus Cristo ele cura 10 leprosos, somente um agradeceu, e Jesus Cristo ele mostra também a sua preocupação pelos marginalizados. Então vamos nós também ter essa consciência e nos preocupar com pessoas marginalizadas, pessoas que estão na rua passando fome. Geralmente esse tipo de pessoas são invisíveis, as pessoas ignoram, as pessoas nem olham. Eu estou criando esse hábito, né, de olhar pessoas na rua e tentar chegar e conversar com elas e de alguma certa forma até tentar ajudá-las. E é isso que nós devemos fazer, né? Não nos preocupar com o nosso próprio umbigo, mas também nos preocupar com as pessoas marginalizadas. Então, essa é a minha reflexão de hoje. Fiquem na paz, que Jesus Cristo abençoe a vida de cada um de vocês.